que perder. Se Deus é vencedor, por que não ter? Se Deus é provedor, por que está só? Em meio à multidão, se Deus está te olhando agora, se vais chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa e entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar meu coração, deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar meu coração, deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Se vais chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa e entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Graça e paz. Nós hoje vamos falar,
Vamos refletir sobre a segunda vinda de Cristo. Uma colega da gente, a Ellen, pediu para que eu falasse sobre esse assunto. E essas questões escatológicas, da volta de Cristo, são temas muito difíceis para esse tempo que a gente usa aqui. Ele é muito pouco. E isso deve ser feito um estudo longo, porque assim, normalmente, quando se pensa em fim dos tempos, volta de Cristo, normalmente as pessoas associam ao Apocalipse. E o Apocalipse, ele não trata exatamente da volta de Cristo, também, mas ele conta mais de situações do período, né, após a vinda de Cristo, fala da besta, dos chifres, do anticristo, falso profeta e tudo mais. Mas eu entendo que uma forma prática da gente entender, porque o que a gente precisa saber é sobre a vinda de Cristo. O que vem depois é interessante? É. Mas nós estamos aguardando a volta de Cristo. Então o que interessa para nós é sobre a volta de Cristo. Eu vou tentar simplificar, explicar de uma maneira mais simples e mais prática possível, da forma que eu entendi que deve se estudar, refletir sobre esse assunto. Eu acredito que Mateus 24 é o texto mais simples, mais fácil, que qualquer pessoa vai conseguir entender, que foi o que Jesus disse que a gente precisa saber, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 24, do versículo 29 em diante. Jesus falando aos seus discípulos: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figura, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é arrebatamento? É uma palavra pouco falada na Bíblia, né? Falada poucas vezes. Arrebatamento é você arrancar com força, tomar de assalto, sequestrar. Ou seja, então, a volta de Cristo, quando os salvos forem tirados da terra, vai ser de uma forma assim, vai ser arrancado, vai ser tirado, né, com força. Isso significa arrebatamento. Então, partindo desse princípio, o arrebatamento, na verdade, ele fala sobre a volta de Cristo. Agora, a coisa mais importante de tudo sobre a volta de Cristo, que interessa para nós, é a vigilância. Porque se nós vigiarmos, se nós estivermos nos preparando para esse arrebatamento, para esse encontro com Cristo, então nós vamos ficar tranquilos, se é que pode ficar tranquilo com isso. Esse é um assunto que mete muito medo nas pessoas, né? Então, os sinais que antecederão esse acontecimento. A primeira coisa que a gente vê aqui é sobre a destruição do templo de Jerusalém.
Vamos ver aqui no versículo. Cadê? Tá aqui. Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, no primeiro século, isso já aconteceu. Você já viu na televisão que existe lá o Muro das Lamentações, que provavelmente é onde existia o templo de Jerusalém. Então ele foi destruído no primeiro século. Então este é um sinal. Outro sinal, falsos cristos. Então, ou seja, e aqui não é falso profeta, é falsos cristos. Ele fala que muitos vão dizer, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o Cristo está acolá. Então esse é um sinal. Outro sinal, guerras. Tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui em Mateus a partir do capítulo 24. Ó. Capítulo 24, 4 e 5. Ó, falsos mestres. Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, ou seja, outro sinal, falsos cristos. Já apareceu algumas pessoas dizendo ser o Cristo, e outros que não dizem ser o Cristo, mas se comporta como um Cristo, como o Salvador do mundo, o Salvador da pátria. E se você não passar por ele, você não terá salvação. Outro sinal, guerra, fome, terremoto, guerras, fome, terremotos, pestes, os versículos 6 ao 8, ó, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isso também não é novidade para a gente vê isso direto. Essa semana mesmo aconteceu um terremoto lá em Esmirna, uma cidade da Turquia. Eu acho que é Esmirna o nome da cidade, se não me falha a memória. É uma cidade bíblica, eu acho que é Esmirna mesmo. Mas aconteceu um terremoto hoje, no mapa geográfico é Turquia. Aconteceu esse terremoto na escala 7, da escala Richter lá. Então, ou seja, e volta e meia acontece terremoto. A gente viu também aquele tsunami que aconteceu no Japão, e em tantos lugares acontecem essas coisas aí, né? Então, pestes são doenças. A gente já teve no mundo várias epidemias, pandemias que aconteceram, que as pessoas não se lembram, né? Não estudam sobre isso, mas teve a varíola, teve a peste negra lá atrás, teve a gripe espanhola, e a gente já, com epidemia, a gente já está acostumado, que aí teve a dengue, teve chikungunya, teve um monte de doenças, e agora nós estamos vendo uma pandemia, que é uma coisa maior. Então, ou seja, sempre aparece. Então a gente vê essas pestes acontecendo. Fome não precisa falar também. A gente que mora em lugares, em metrópoles, assim, a gente não ouve tanto falar de fome, porque dificilmente alguém morre de fome em cidade grande, porque existem várias entidades que distribuem alimento e tal, mas existem lugares no Nordeste brasileiro, nos rincões aí do Brasil, na Amazônia, que pessoas morrem de fome, sim, tá? Sem falar no mundo, as guerras que tem, a gente vê lá na Somália e tantos países aí que estão passando por muita fome, os imigrantes, as pessoas estão fugindo para outros países. Então, esse também é outro sinal. Outro sinal, perseguição aos fiéis. 24:10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu marquei aqui errado, é 24:10. Eu acho que eu marquei errado.
Mas enfim, a palavra de Deus ela fala que haverá muita perseguição contra os fiéis, né? Depois a gente ouve também sobre a multiplicação do pecado e o esfriamento do amor. No versículo 12 aqui, a gente vê e se multiplicar e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é outro sinal, né? Que a gente vê o pecado a cada dia se multiplicando. Há pecados que hoje é normal, até na igreja as pessoas têm como normal, e o esfriamento do amor, né? A gente vê que hoje as pessoas não se falam, as pessoas, às vezes, as pessoas constroem muitos muros e as pessoas vêem as coisas acontecendo e não se sensibilizam mais, né? Então é isso. E a pregação do evangelho em todo mundo, Mateus 24:14. E o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A gente também, aqui ó, versículo 9, aquilo que eu falei sobre perseguição, ó, 8 e 9, mas todas essas coisas serão princípio de dores, então hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados. Então, ou seja, uma perseguição contra os cristãos, e aqui é bom a gente separar, porque muitas vezes a perseguição contra uma instituição religiosa não significa a perseguição contra o cristão, tá? Porque existem coisas que são pontuais, tá? E a gente não pode generalizar. Mas enfim, haverá uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Eu acho que a gente não está vendo isso. Na época da cortina de ferro diziam que eram os comunistas e tal, mas isso já passou, ainda existe, mas é menos. Agora, isso é um dos sinais. A pregação do evangelho em todo mundo. Então, hoje a gente pode deduzir que com as redes sociais, televisão e rádio, o evangelho tem sido pregado por todo mundo. E isso também é um sinal. Aí, outra coisa é a grande tribulação. Do versículo 15 ao 28 de Mateus 24, a gente pode ver isso. Vamos ver, ele começa com uma palavra interessante, olha. Quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, ou seja, o que nos dá a entender aqui é que vai haver uma profanação muito grande da igreja. E aí, se você há 30 e poucos anos atrás, quando eu me converti, a gente ouvia muita coisa, eu não vou dizer aqui exatamente o que se ouvia, e a gente ouve hoje, sempre dizem, olha, a besta do Apocalipse é fulano, o anticristo é ciclano, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque já disseram que o anticristo eram pessoas lá no passado, e essas pessoas passou o tempo e depois acusaram outros, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Outra coisa, abominação no lugar santo. Aqui, você lê Mateus 24, 15, Marcos 13, vamos ler Marcos 13, 14, é interessante, dá para dar um entendimento melhor. Marcos 13, essa é uma parte muito difícil da Bíblia de se estudar, pouco se arrisca, eu mesmo não gosto de me arriscar muito. Marcos 13, 14, diz assim, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem
a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo não volte. Ou seja, então vai acontecer uma grande abominação. E aí, essa perseguição contra os fiéis, ela vai ser muito acirrada. Só que ele fala para a gente não se precipitar, para a gente prestar bastante atenção nos acontecimentos e não ficarmos preocupados com as coisas dessa vida, né? E tentar salvar alguém ou salvar as coisas, porque não vai ter tempo para isso. Isso faz parte da nossa vigilância. Depois, ele fala que vai acontecer uma tribulação como nunca houve na face da terra. O mundo, se você é curioso e estudar a história, você vai ver que já aconteceram coisas terríveis no mundo. Mas é um sinal, mas o pior ainda está por vir. Agora, a vinda, isso aqui foi só um resuminho para a gente ter uma ideia. Agora, a vinda de Cristo, como será? Que essa é a dúvida principal aqui que a gente está tentando tirar. Será como um relâmpago. Só que, Mateus 24, 27, ele fala assim, que a volta do Senhor será como um relâmpago, mas não é o arrebatamento que será como um relâmpago, mas a volta, ou seja, a volta de Cristo, o dia, ninguém sabe. A gente não sabe de onde começa o relâmpago nem onde termina. Então ele usa essa metáfora para a gente deduzir como vai ser, para a gente não ficar pensando que vai ser hoje, ou vai amanhã, ou vai ser depois. A gente tem que estar preparado todo dia, porque será de repente. Tá? Também ele fala no versículo 29 de fenômenos astronômicos. Ele fala que o sol vai escurecer e que os elementos do céu cairão sobre a terra. E aí também é muito complicado, porque em 1780, nos Estados Unidos, parece que 6 países do norte dos Estados Unidos, teve um fenômeno assim, o sol escureceu e caíram muitos meteoros sobre a terra, e alguns escatologistas, estudiosos do Apocalipse, dizem que isso aqui é o cumprimento, mas já houve outro caso também nos Estados Unidos, parecido com esse. Eu acho que em 1933 ou 1833 aconteceu de novo esse fenômeno. Então, diz que o sol vai escurecer e os elementos do céu vão cair sobre a terra. Provavelmente uma chuva de meteoro como nunca se viu. E o dia do Senhor será como um ladrão de noite. Então o dia do Senhor será como um ladrão de noite, 24, 30, 35, mas ele não será secreto. Porque tem um filme que mostra as pessoas desaparecem, fica só a roupa e tal. Então não vai ser daquela forma. A Bíblia fala que todo olho verá. Então não vai ser uma coisa secreta. Todo mundo vai ver. Né? E como vai ser isso? Aí você pergunta, e os mortos? A Bíblia diz que os mortos, lá em 1 Tessalonicenses 4, vamos lá, 1 Tessalonicenses, eu já estou estourando o horário aqui, olha, mas é necessário, não dá para falar isso aqui em pouco tempo. 1 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses 4, 15. Diz assim: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem ou os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, as pessoas que morreram na fé, que morreram em Cristo, que morreram na esperança deste dia, eles serão ressuscitados primeiro. Mas também não me pergunta como vai ser isso, se as covas vão ser reviradas no cemitério. Há pessoas que defendem esse pensamento. Então esse assunto, ele é um assunto que gera muitas interpretações. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então olha bem,
o dia do Senhor ele vai ser da volta de Jesus, que é a segunda vinda, né? Porque a primeira vinda foi quando ele veio como homem cumprir o seu ministério, né, terreno. Agora ele vai vir como rei, ele não vai vir mais. Tem gente que fala que se Jesus vier aqui vão matar ele de novo. Não vão, porque ele não vai vir mais um homem frágil, ele vai vir com poder. Então, isso vai acontecer repentinamente. Então não dá pra gente folgar, não dá pra gente dormir, a gente tem que prestar atenção, né? E vai acontecer assim, primeiro ressuscitarão os mortos, eu não sei se isso vai acontecer assim, na sequência ser rápido, os mortos ressuscitarão e de repente nós seremos arrebatados, não. Agora que ele fala que vai haver um grande alarido nos céus, os anjos tocarão a trombeta e todo olho verá, será um dia, né, diferente de tudo. Então, alguns estudiosos dizem, e eu acredito nisso, que as televisões estarão todos com as suas câmeras viradas para o céu, vendo esse grande acontecimento. Não vai ser uma coisa assim, ninguém vai ser pego dormindo, não. Isso vai ser um acontecimento que todos verão. Então essa é a segunda vinda de Cristo. Agora, o mais importante de tudo isso não é eu saber quem é a besta, quem não é. É importante saber, estudar. Só que você tem que estudar. Primeiro você tem que estudar Mateus 24, com Tessalonicenses, com Daniel, com Apocalipse e juntar tudo. Mas tem coisa que não dá para afirmar. Agora uma coisa é certa, Jesus vai voltar, todo olho verá, e o mais importante, todos nós temos que nos preparar, temos que vigiar para essa volta de Cristo, estarmos esperando e nos preparando para isso. Tá bom? Então, que você possa meditar nisso e que eu possa ter ajudado a esclarecer a sua dúvida. E o importante é isso. Os sinais, esses sinais que a gente falou aqui, eles são fáceis de ver, eles estão por aí. E o acontecimento, ele vai acontecer a qualquer hora. Só que ninguém sabe a hora. Jesus disse que nem ele sabia. Ele, quando veio no seu ministério terreno, como homem, ele não sabia, né? Então é isso. Guarde a palavra do Senhor no teu coração, procura vigiar, estar na presença de Deus, para não ser apanhado de surpresa. Isso é o mais importante, tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.